voltamos aí com o nosso projeto Reavivar. Nós já tivemos aí várias temáticas abordadas nesse projeto, desse olhar que nós estamos tendo aí para os temas que são os temas de doutrina, de ensinamento bíblico mais sistematizado. E estamos indo agora para o final desses temas, aí já tivemos uma sequência de 6 encontros sobre temas diversos relacionados aí às questões doutrinárias que são abordadas no Catecismo Menor. E aí, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das partes do Credo Apostólico que ficou para trás. Numa outra ocasião que nós estudamos o Credo Apostólico, falamos sobre a Trindade especificamente, e ficou faltando uma parte aí, que é a parte então das últimas coisas, referente às últimas coisas. Ou seja, juízo final, eternidade, ressurreição, vida eterna. Esse é o tema que está diante de nós aí para esse momento. Então sejam bem-vindos aí para esse momento de reflexão. A gente vai começar com o primeiro momento de oração. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos porque preparaste para cada um de nós um caminho que nos dá segurança, que nos coloca em esperança, na certeza do reencontro contigo na vida eterna. Obrigado porque já permites a cada um de nós podemos refletir aqui neste mundo e nesse tempo sobre esse outro tempo que é o tempo eterno. Obrigado porque dentro da igreja ofereces orientação segura através da tua palavra, para que possamos assim ficar firmados na certeza do nosso reencontro contigo. Abençoa para cada um de nós esse momento de estudo e de reflexão. Amém. As palavras que nós encontramos lá no Credo Apostólico, elas são formuladas assim: creio na ressurreição da carne. Esse é o foco então desse momento agora, tá? As Escrituras Sagradas, elas ensinam, a gente encontra um texto lá no Catecismo Menor de Martinho Lutero, que diz assim: as Escrituras Sagradas ensinam que no último dia Deus me ressuscitará a mim e a todos os mortos, de maneira que o nosso corpo, o mesmo que havia morrido, viverá novamente. Nós estamos dentro de um tempo, que é um tempo finito. O nosso tempo que é o tempo cronometrado, o tempo dentro do qual nós nascemos, vivemos, existimos e morremos. Mas existe um outro tempo que é um tempo bíblico, ou seja, o tempo de Deus, que é o tempo que não tem começo e não tem fim, é o tempo eterno. Nós vivemos aqui presos a esse nosso tempo, que é controlado e cronometrado, mas sob a dimensão do tempo de Deus, que está fora do nosso controle. Nós conhecemos a existência de Deus, que não tem começo e nem fim, é o Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, é o Deus para quem um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, diante desse Deus é que nós nos movemos e existimos, na esperança de um dia nós nos reencontrarmos com Ele e desfrutarmos dessa vida eterna, né, que é para onde Jesus nos conduz pela fé. Jesus Cristo subiu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Nós falamos isso na nossa fé, na nossa confissão de fé, e dizemos que nós acreditamos que haverá uma ressurreição. A ressurreição tanto do corpo quanto da alma. A ressurreição da carne, que é a ressurreição que vai acontecer aqui dentro deste mundo, e a ressurreição da alma, da vida eterna, para a vida eterna. Então existe agora um pensamento que eu quero buscar com vocês, que é o pensamento bíblico. Da onde que a gente sabe que haverá uma ressurreição da carne? Da onde que a gente sabe que haverá uma ressurreição dos mortos? Onde que está isso aí dentro da Bíblia? E é muito fácil de encontrar isso, existem vários textos que falam bastante sobre esse assunto. Eu quero convidar vocês a lembrar esse texto de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, que diz assim para nós: não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Então as coisas não são assim também tão simples, tá? Nós já começamos a ver que os textos bíblicos, eles já vão pautando
diferentes resultados para a mesma ressurreição. Haverá uma volta, haverá um retorno a essa vida, mas numa dupla dimensão. A dimensão da vida eterna com Deus, de plena felicidade, de plenitude, e aquela outra vida que não é vida, que é chamada de morte eterna. Então, todos passarão por esse caminho, uns para viver e ressuscitar e outros para serem condenados à morte eterna. Duplo resultado. Já começamos aí a pensar da importância de nós estarmos bem esclarecidos e bem alicerçados no que diz respeito ao tempo que nós temos agora, à vida que nós temos agora. Como é que nós estamos conduzindo essa vida aqui? Porque é da condução dessa vida, das escolhas e decisões feitas nesta vida, nesse tempo, que vai ter a perspectiva da vida que vem depois. Deus tem garantido para nós uma vida eterna, mas nos deu a liberdade de escolher se nós vamos para lá ou não. No Catecismo Menor, Martinho Lutero, ele fala sobre as diferenças com que os mortos ressuscitarão. Não vai ser uma ressurreição igual para todo mundo. Martinho Lutero diz assim, os mortos ressuscitarão com um corpo glorioso, assim como foi a ressurreição de Cristo. Ele foi enterrado lá, todo dilacerado, todo desfigurado, na Sexta-feira Santa, e no domingo de Páscoa ele veio sem aqueles sinais de sofrimento e de dor e de crucificação. Ele veio num corpo glorioso, transformado. Tinha apenas os sinais nas suas mãos e no seu lado, que foi o que Tomé pediu para ver, mas toda aquela desfiguração do corpo sofrido pela morte desapareceram. E Lutero também diz assim, os ímpios, ou seja, aqueles que não têm fé em Deus, ressuscitarão também, mas ressuscitarão para a morte eterna. Isso está dentro do nosso catecismo aí, no pensamento de Martinho Lutero. E vem a pergunta de novo, qual é a justificativa bíblica? De onde vem esse pensamento? Onde foi que Lutero encontrou ou olhou para encontrar isso que nós afirmamos aí? Aí nós temos o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, que tem o seguinte texto: muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Está pautado isso pela Bíblia. É assim que vai ser. Já está previsto desde muito antes da ressurreição de Cristo. O profeta Daniel é de muito tempo antes de Cristo e ele já estava vendo isso, já estava falando sobre isso, já estava ensinando sobre isso e mostrando para as pessoas do seu tempo que haveria um tempo em que essas coisas iriam acontecer e seriam assim, dois tipos de resultados. Então, não dá para a gente ficar pensando que se eu não creio em Deus, não tem problema porque eu não vou... Vai porque todos, segundo a palavra de Deus que nós cremos, todos ressuscitarão, os que vão para a vida eterna e os que vão para a morte eterna. A nossa esperança, ela está também lembrada pelo pensamento de Jó. Jó foi aquele personagem bíblico que teve muitos sofrimentos, muitas dores, muito castigo, uma sensação de abandono, de doenças terríveis, e lá naqueles sofrimentos todos, ele não perde a sua esperança. Ele sabe que o tempo dele, que prende ele na doença, que é o tempo das dores, que é o tempo das dificuldades, que é o tempo das aflições, que é um tempo finito. Esse tempo tem uma perspectiva de continuidade e termina. O sofrimento e a dor terminam e vem um novo tempo. O pensamento de Jó, ele é assim, Jó capítulo 19, versículo 25. Ele fala assim: pois eu sei que o meu Redentor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos. Os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Vejam que forte, essa certeza, essa convicção que Jó tinha, que muitas vezes nós, quando temos sofrimentos, nós ficamos
muito abalados, nós ficamos muito perturbados e muitas vezes perdemos um pouco a nossa firmeza, perdemos um pouco a nossa estabilidade de fé. O Jó tem essa estabilidade invejável, né? De alguém que tinha certeza de que posso passar o que quiser, não tem problema nenhum, isso tudo vai terminar e um dia eu vou estar na mão do meu Senhor Jesus. E eu quero tanto que isso aconteça, mas eu vou esperar isso acontecer. Eu não vou apressar as coisas, eu vou deixar que Deus faça no tempo dele as coisas que ele promete fazer. Essa é uma perspectiva de uma vida nova, de uma vida que hoje nós podemos chamar da vida eterna, aquela vida completa com Deus. Então, valerá passar por dificuldades, valerá manter a fidelidade, valerá manter a confiança, porque a promessa de Deus é real e isso vai acontecer. Essa é a certeza que Jó tinha e é a certeza que nós podemos ter a partir daquilo que nós aprendemos de Cristo. Então, haverá uma transformação. Né? Os autores bíblicos lá como Daniel, né? Eles falam sobre essa transformação. Haverá uma transformação, haverá uma mudança. Essa mudança também é abordada pelo apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Sobre essa mudança ele diz assim: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Então, isso não é uma coisa que nós conquistamos, isso é algo que Deus traz para nós. Quem vai fazer a nossa ressurreição, quem vai remover as nossas dificuldades, sofrimentos, dores e a morte é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem vai tirar o poder da morte sobre nós e vai nos dar um corpo glorioso, vai nos dar uma perspectiva nova, vai nos dar uma vida eterna. Isso é um presente de Deus. Não é algo que nós construímos, não é algo que nós conquistamos, não é algo que nós conseguimos alcançar com os nossos próprios méritos e nossa dignidade, mas é algo que vem pronto pelo que Cristo fez por cada um de nós. Então, aquilo que aconteceu com Cristo é apenas uma comprovação de que é possível. E essa possibilidade está na mão de Deus. E Deus quer aplicar essa possibilidade que Ele aplicou em Cristo, removendo o poder da morte e dando para Ele a ressurreição e a vida eterna. Deus quer aplicar isso agora para você e para mim. Nós podemos ter a certeza da nossa ressurreição e da vida eterna. Daí começam a aparecer algumas perguntas. Tá? Alguém lá perguntou, lá no catecismo, lá, e quem estiver vivo no dia do juízo? Como é que vai ser? Essa é uma pergunta que surgiu. No Catecismo de Lutero tem uma resposta para essa questão também. Tá? Mas o Lutero ele não formula uma resposta dele, ele busca uma resposta de Deus para isso. Né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, esse texto aqui nos esclarece sobre essa pergunta, dizendo assim: escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos seremos transformados, pois este corpo mortal precisa se vestir do que é imortal. E esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, e quando este corpo que morre se vestir do que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. E o que nós fazemos? Nada. Porque isso é poder de Deus. É Ele que faz isso, Ele apenas aplica isso à nossa realidade. Por isso nós podemos dizer: creio na vida eterna. Quando nós afirmamos isso no credo apostólico, é baseado nestas verdades, é baseado nestas certezas, que o texto bíblico e os textos que a gente está olhando aí, está abrindo agora, esses textos eles vão mostrando que nós podemos crer sim, existe uma vida eterna, existe porque a palavra de Deus nos deixa claro. A Bíblia ensina,
Olha o que Lutero escreve lá. A Bíblia ensina que a alma de todos os fiéis, ao morrerem, é levada imediatamente a Cristo e que, desde o último dia, corpo e alma estarão em companhia do Senhor, vivendo com Ele em alegria e glória. Esse é um texto que está lá dentro do nosso Catecismo Menor. Imediatamente seremos levados para Cristo. Não tem estação intermediária, não tem pedágio para pagar, não tem tempo de espera, não tem limbo, onde tem que aguardar um determinado tempo de purificação, de evolução, de recebimento de cultos, missas, orações e outras ações que os vivos ainda têm que ficar fazendo depois que a gente morreu, para ver se empurram a gente mais para lá. Não, a Bíblia ela é muito clara nesse sentido. É num abrir e fechar de olhos. É assim que a coisa vai acontecer. É imediatamente, no mesmo dia, né? No mesmo momento, na mesma hora, no mesmo instante, no tempo exato de Deus. Da onde que a gente sabe isso? Martinho Lutero se preocupa em justificar o pensamento dele, do catecismo, nas palavras, no texto de Lucas, capítulo 23, versículo 43, onde ele diz, quando Jesus fala lá, né, na cruz, lá com o malfeitor, Jesus tem uma palavra muito clara, ele diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Eu vou morrer hoje, você vai morrer hoje, e hoje a gente vai estar lá no paraíso. É assim, não vai ter um tempo, você não vai ter que esperar alguma coisa acontecer para você chegar lá. É hoje que a coisa vai acontecer. Então nós estamos juntos com Cristo. Já estamos caminhando com Ele pela nossa fé desde o dia do nosso batizado. Porque nós fomos unidos a Cristo pela nossa fé no batismo. E essa união com Cristo foi uma união para a morte, mas uma união para a vida também, né, para a ressurreição. E é este Cristo que vai fazer tudo isso acontecer na nossa vida. Né? É algo dele, é do poder dele. João capítulo 17, versículo 21, fundamenta essa palavra nesse texto que é um pouco longo, mas vale a pena a gente compartilhar, que diz assim, e peço que todos sejam um. Essa é uma oração de Jesus, tá? A oração sacerdotal de Jesus. Ele está agora falando com Deus sobre nós. Está dizendo, e peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, assim, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Esse é um pedacinho da grande oração de Jesus, da oração sacerdotal. Vale a pena dar uma olhada. João capítulo 17, vê lá, essa oração é muito completa e ela é toda voltada para nós, o que Cristo quer que aconteça com a gente aqui. Daí vem uma outra pergunta que alguém fez também lá, para quem será a vida eterna? Para quem? Quem que vai receber isso? Né? E a palavra de Deus é muito clara dizendo que é para todos os fiéis. E Lutero põe uma vírgula e diz, porém, apenas aos fiéis. A vida eterna é apenas daqueles que estiveram fiéis a Cristo. Para os infiéis é morte eterna. E isso está em João capítulo 13, versículo 15, que diz, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Os que estão em Cristo e todos aqueles que estão nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas apenas a esses também. Então essa é uma resposta de Deus. E aí vem a pergunta, como é que será o meu corpo depois da ressurreição? Que tipo de corpo eu vou ter? Porque você pode, né, pensar, tem pessoas que morrem bastante idosos, com sérios problemas de saúde, com sérios problemas de doença,
Tem pessoas que morrem vítimas de acidentes, tem pessoas que morrem sem braço, sem perna, sem dedo. Enfim, tem tanta coisa que acontece, né? As pessoas têm que aí fazer, às vezes, amputar órgãos e membros e tudo. E daí? Depois, como é que vai ser a ressurreição? Aí, 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso. Essa pergunta alguém deve ter feito para ele lá e ele vai explicar isso lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, dizendo: a gente sepulta um corpo mortal, mas ressuscita um corpo imortal. Primeira diferença. A gente sepulta um corpo feio e fraco, talvez, e ressuscita um corpo forte e bonito. A gente sepulta um corpo material e ressuscita um corpo espiritual. Quando sepulta, é parecido com Adão. Quando ressuscita, é parecido com Jesus. E diz também: nem todos iremos morrer, mas transformados seremos todos. Então haverá uma transformação. O que vai ser depois da ressurreição é aquilo que é perfeito, aquilo que é pleno, aquilo que é completo. Nós vamos nos ver assim de forma plena e completa. E enquanto a gente aguarda esse dia dessa ressurreição, vai fazer o quê? Aí também tem uma resposta boa bíblica para isso em 1 Coríntios capítulo 15, que diz assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz bom proveito. Então, vamos lá, firmes e fortes no caminho do Senhor. Também diz em 1 Coríntios 13, finalizando agora já, qual o tipo de vida que Deus espera daqueles que aguardam a sua vida eterna? O que Deus quer ver na vida daqueles que têm fé? É aquele que está em 1 Coríntios capítulo 13, tem uma boa receita ali para você orientar a sua vida e ficar fazendo essas coisas enquanto aguarda o seu encontro com Cristo. Quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Essa é a receita de vida para quem quer se encontrar com Cristo na vida eterna. Então, ficamos aí, firmes, crendo na ressurreição e na vida eterna e aguardando, como filhos fiéis, o dia da nossa ressurreição, do nosso reencontro com Cristo. Certo? Deus abençoe para todos nós essas verdades. Amém. Estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
cantar novamente de pé a esse Deus maravilhoso que transforma nossas vidas. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado e a morte, as hostes infernais. Então minha alma grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma só tu, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos cantar? Eu cantarei